O que é que nós podemos aprender neste Salmo 90 e extrair de acordo com as verdades desses salmos? Verdades para que nós possamos trilhar. Primeira coisa, quando nós refletimos sobre esse salmo que aprendemos aqui, é que a despeito dos tempos, há refúgio em Deus para o seu povo. A despeito das gerações, essas são as palavras que Moisés usa. Verso 1 ele diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Então Moisés ele faz um paralelo aqui entre o tempo dele e a eternidade. Ele usa a expressão geração em geração para marcar o desenvolvimento da humanidade. E ele usa outra expressão: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele faz um parâmetro de geração a geração e de eternidade a eternidade, para dizer que a despeito do tempo, há morada, há refúgio e há grau de relacionamento e pertencimento ao Deus da aliança constantemente. Moisés ele sai da esfera do tempo, ele não deixa de considerar a nossa realidade, ele não deixa de considerar o povo que ele está guiando. Ele está olhando um povo que desobedeceu e que agora vai receber a sua justa punição. Mas ele está caminhando, e ele está caminhando com uma outra parcela de pessoas que são obedientes ou estão em obediência. E olhando para esse cenário, ele diz: a despeito dos eventos da terra, há refúgio, há abrigo em Deus. A vida de fato é um sopro, e é isso que Moisés vai deixar claro, e no verso 5 ele diz: tu os arrasta na torrente. Era isso que estava acontecendo. A morte estava vindo como um rio grande e estava levando as pessoas. Infelizmente é isso que nós vemos hoje. E aí ele diz: são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce à tarde, murcha e seca. O que Moisés mostra é que, de fato, a vida é passageira. Donald Carson, ele diz que para todos os homens, esse verso 5 e 6, ele diz: para todos os homens, a grama fresca da manhã é a vegetação seca da noite. Charles Spurgeon, ele vai dizer que esse verso 5, ele nos traz a lição do bosque, porque o homem é como uma planta, nasce, envelhece e logo desaparece. Diante disso, Moisés continua: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, nós somos conturbados. E aí ele diz: diante de ti tu puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados mais ocultos, não há quem possa fugir de Deus. E diante disso, Moisés vai mostrar para nós que a vida não precisa necessariamente ser encerrada na certeza do enfado. Tem muita gente que pode estar comemorando ano hoje, aniversário hoje, e não ter aparentemente motivos para comemorar, porque são pessoas que só enxergam na vida enfado, canseira. Mas o quadro que Moisés começará a pintar, ele vai mostrar que o quadro da obediência é diferente. E aqui eu quero convidar você a entender que nós não precisamos seguir cerrados pela escravidão do pecado e para um cenário de fim triste e horrendo. A história humana sem Cristo é um fim trágico. Mas por causa de Cristo a nossa história é diferente. Porque Moisés brada lá no verso 1: independente das gerações, de geração em geração,
Tu tens sido o nosso abrigo. Antes da criação, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu és a nossa morada. Não precisamos andar encerrado com medo. Os que fazem parte do povo da aliança, os que estão em obediência, protegidos e lavados pelo sangue de Jesus, que não abre mão da sua fé pública, de continuar crendo em Deus a despeito dos seus atos de justiça, ainda que apresentando para nós o sofrimento e entendendo que no sofrimento há crescimento para o seu povo, para estes que não se portam com incredulidade em seus corações, Deus tem sido constantemente um refúgio. A despeito da brevidade da vida, a despeito da falibilidade humana, dos nossos erros e acertos, ainda que a vida seja transitória, eu e você temos um endereço fixo de morada com Deus, que começa a ser atestada quando nós estamos inseridos na igreja.